abordamos um pouco sobre a questão da conspiração. E se você não viu, precisa parar e ver primeiro este vídeo, ver o vídeo anterior, a fim de que você seja contextualizado. Bom, nesse momento nós vamos continuar, mas vamos mostrar na prática como essa conspiração tem atuado. E o nosso tema é o perigo, a democracia em perigo. Dentro da conspiração, existe uma classe, um certo grupo de pessoas que odeiam o governo popular, o governo do povo, odeiam as nações que têm Constituição e as nações democráticas ou republicanas. Em Apocalipse capítulo 13, onde nós paramos, percebemos uma diferença. Apocalipse 13, versículo 1 diz o seguinte: Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Essas coroas sobre a cabeça representam monarquia, porque a coroa é utilizada por reis, por monarcas. E de 538 até 1798, todo mundo era administrado e regido pelo sistema político vindo da Igreja Católica, que era o poder monárquico. E existia uma oligarquia ou aristocracia, onde não havia direito a voto, onde não havia Constituição, onde não havia liberdade religiosa, liberdade política, liberdade da imprensa e outras liberdades. Mas algo mudou em 1776. Uma nação apareceu que mudou o mundo todo e influenciou o mundo a adotar um sistema político religioso diferente. Versículo 11 de Apocalipse 13, falando dos Estados Unidos, diz o seguinte: Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e ela falava como dragão. Nota que essa besta surge da terra, terra é o oposto do mar, mar representa povo, multidões, nações e língua. Terra representa uma zona desabitada. No Antigo Testamento, os continentes mencionados são apenas África, Europa e Ásia. Mas aqui a Bíblia nos coloca um novo continente, um novo mundo, que é o continente americano. E nesse novo mundo surge então uma besta. Besta e animal representam reis ou reinos. Daniel 7, 17. Estes 4 animais que viste são 4 reis. Então, a besta representa reino, país, e esse país é a América. E ele tem 2 características principais. Tem 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Em João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte viu João a Jesus e clamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo é o Cordeiro em toda a Bíblia, em especial aqui no Apocalipse, onde Jesus é mencionado constantemente como Cordeiro. Assim, a besta que sobe da terra, nesse caso os Estados Unidos, estaria de forma mais prática representando os princípios cristãos. E em Mateus capítulo 22, versículo 29,
Jesus estabeleceu o princípio da separação entre o poder religioso e o poder político, que são os dois chifres, dois poderes, dizendo: dai de Deus o que é de Deus e dai de César o que é de César. E nos Estados Unidos isso é muito bem colocado, onde existe uma clara separação entre o poder político e o poder religioso. Mas há uma maravilha nos Estados Unidos, é que os dois poderes convivem sem que um interfira no outro ou diga ao outro o que deve fazer. Assim sendo, os dois chifres representam o protestantismo norte-americano e o republicanismo. O poder do povo, pelo povo e com o povo. E nos Estados Unidos se viu claramente algo que há muito não se via: um governo sem rei e uma igreja sem papa, como disse o célebre francês que ajudou e lutou pela independência também dos Estados Unidos. Mas outra diferença que aqui precisamos enfatizar é que, pese embora os Estados Unidos tenham dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, ou seja, tenha chifre nos Estados Unidos, não existem coroas nos chifres. Por quê? Porque as coroas nos chifres representam monarquia. Assim sendo, os Estados Unidos é apresentado dentro da profecia bíblica como um poder, um sistema político, um sistema de governo diferente das monarquias, porque os Estados Unidos é o responsável, através do seu exemplo, em expandir o governo republicano, democrático, para todo o mundo. E desde o surgimento dos Estados Unidos, muitas nações têm imitado a sua forma administrativa, e até hoje é o exemplo da liberdade política religiosa. E isso é muito interessante, porque a Bíblia nos mostra, infelizmente, que isso vai mudar nos Estados Unidos e no mundo todo. Então, esse é o nosso estudo de hoje. A Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam seus reinos, mas receberão a autoridade de monarcas por apenas 1 hora, juntamente com a besta. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 12, é nos apresentado algo muito diferente do que lemos em Apocalipse 13, versículo 11. Apocalipse 17, versículo 12, profetiza que em nosso mundo surgirão novamente as monarquias, porque os reis de Apocalipse 17 vão possuir novamente coroa. Com isso, a Bíblia está nos ensinando que nós voltaremos para a Idade Média. Ou seja, o governo popular, o governo do povo para o povo e com o povo chegará um dia não muito distante a terminar. Existe uma conspiração contra a democracia, contra o governo popular, contra as constituições dos povos. E a Bíblia nos mostra que essa conspiração irá triunfar por um tempo. Todos os reis da terra, isso não será de forma voluntária, todos os meios estão sendo utilizados, serão forçados a submeterem suas liberdades ao sistema papal. E nós estaremos voltando a viver governos monárquicos em substituição ao governo do povo.
E a Bíblia chama isso de restauração da ferida mortal. O que é ferida mortal? A ferida mortal foi o golpe que a Igreja Católica recebeu. E a Igreja Católica foi ferida de 3 formas. Primeiro, pela forma religiosa, que começou a ferida em dia 31 de outubro de 1517, com a Reforma Protestante. Recebeu ferida política. Essa ferida política foi consumada pela Constituição dos Estados Unidos, mas começada pelo rei Henrique VIII, depois pela Revolução Francesa e finalmente consumada pelos Estados Unidos, porque quem realmente consumou a ferida mortal não foi a França, mas foi os Estados Unidos por meio da sua Constituição, e o seu exemplo tem sido seguido. E por último, a Igreja Católica recebeu ferida mortal dentro do campo científico, através do iluminismo e através da razão da renascença, né? Porque antes disso a Igreja Católica era detentora do poder político, do poder religioso, e ela definia o que é verdade, o que é científico e o que é acientífico. Então, Apocalipse capítulo 13 nos fala do regresso do mundo para a Idade Média. Diz o seguinte: notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Então a Bíblia nos mostra que a Igreja Católica voltará a ter domínio e soberania no novo mundo. Algo está prestes a acontecer que mudará a nossa vida, o nosso mundo e todas as esferas para sempre. Versículo 14 fala do clímax da conspiração de Apocalipse 17. Apocalipse 17, 14 diz assim: então guerrearão contra o Cordeiro na pessoa dos seus eleitos, mas o Cordeiro vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, chamados e fiéis. Então a Bíblia nos mostra que há uma conspiração e há uma aliança, haverá uma aliança global entre os reis da terra contra Cristo e contra os seus princípios. E os princípios do Cordeiro, como nós vimos, encontram-se bem banhando a Constituição norte-americana, que tem sido imitada pelo mundo inteiro. Então isso quer dizer que os Estados Unidos serão e são alvo dos ataques da Igreja Católica através do seu exército, os jesuítas. E a Bíblia deixa claro que a Igreja Católica voltará a ter supremacia. Apocalipse 17, 8 diz assim: a besta que viste, nesse caso o poder papal, era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminhar para a perdição. Os habitantes da terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo virá. Então a profecia bíblica nos mostra que a ferida mortal será restaurada, voltaremos a viver uma monarquia e a democracia será vencida pelo totalitarismo. E é isso que nós estamos já observando em nosso mundo. Agora, essa conspiração de Apocalipse 17
versículo 12, ela é conhecida como a Santa Aliança. O senador Owen foi um estadista americano. Ele percebeu e comentou algo em 1894 e também o secretário da Marinha americana, R.A. Thompson, disse o seguinte: os soberanos da Santa Aliança reuniram um grande exército e em breve farão um juramento pelo qual se dedicarão a evitar qualquer levante que ocorra pelas pessoas que defendem um governo livre, e o Papa VII nomeará os jesuítas para esses fins. As mesmas, apoiadas pelo poder papal, trabalharão para esse fim. Ele sabia quão fielmente eles iriam cumprir sua missão. Por isso os aconselhou, em seu decreto de restauração, a observar estritamente seus conselhos e recomendação, pois Loyola havia feito da absolvição a base da sociedade. R.W. Thompson, no livro Os Passos dos Jesuítas, edição de 1894, página 251. O que aconteceu mais ou menos? Em 1815, houve uma reunião. Essa reunião era conhecida como a reunião em Viena, ou Conselho de Viena. Essa reunião que os líderes da Europa elaboraram em 1815, o Congresso de Viena, tinha como propósito fazer guerra contra os países livres, contra a liberdade de cada povo. Então, algumas pessoas presentes nessa reunião advertiram o governo americano, porque os americanos são os alvos da destruição. Por quê? Porque se hoje nós temos a liberdade civil, religiosa, política, de imprensa, toda essa liberdade é fruto do trabalho dos Estados Unidos. Então, em 1815, fez-se uma aliança com propósito de ser destruído e ser impedido que na Terra surgisse um governo livre, popular, que fosse realmente a favor do povo. E sempre que no mundo há essa tendência de países tentarem tornarem-se livres e imitar os Estados Unidos, então aí a reação dos jesuítas. Napoleão Bonaparte, ele escreveu o seguinte: o Congresso de Viena era uma conspiração secreta contra os governos populares, aos quais os altos partidos anunciaram no final do Congresso que haviam formado uma Santa Aliança. Era apenas uma capa sobre a qual eles se escondiam para enganar as pessoas. O principal objetivo do Congresso de Viena era a ratificação do artigo 6 do Congresso,
a ratificação do artigo 6 do Congresso de Viena, que, em resumo, era uma promessa de impedir ou destruir governos populares onde quer que estivessem e de restabelecer a monarquia nos lugares em que fora lançado de lado. Os altos partidos foram Rússia, Prússia, Alemanha, Áustria, Papa Pio VII, rei do Estado Papal, todos unidos para criar o Tratado Secreto. Então, esse é um testemunho de alguém que recebeu e ouviu a confissão de Napoleão Bonaparte. Burke McCarthy, A Verdade Suprimida sobre o Assassinato de Abraham Lincoln, edição de 1924, página 7. Então, o Congresso de Viena teve esse propósito, esse objetivo, é impedir que no mundo hajam países livres com liberdade religiosa e trabalhar para levar o mundo de volta para os pés da Igreja Católica. Ou seja, a destruição das democracias para a restauração da monarquia. Então, de acordo com McCarthy, o Congresso de Viena formou a Santa Aliança, que tinha como meta principal a destruição de todos os governos populares. Por isso que você consegue perceber manifestações, revoluções, guerra, e os governos não são deixados livres a agirem de acordo com o povo. E o país alvo de tudo isso é os Estados Unidos. O senador Robert L. Owen, ele fez essa declaração no Congresso porque isso começou a se tornar público. Então decidiram alguns advertir o Congresso norte-americano, porque o Congresso norte-americano desempenhará um grande papel profético nesses últimos dias. E ele tem uma grande responsabilidade em levar os Estados Unidos para a monarquia, e o mundo vai seguir os Estados Unidos ou manter os Estados Unidos na democracia. Ele fez a seguinte declaração: a Santa Aliança, destruindo o governo popular da Espanha e na Itália, havia muito bem planejado seu plano para destruir o governo popular das colônias americanas, que começaram a revolucionar Portugal e a América do Sul sob o exemplo e a influência bem-sucedida dos Estados Unidos. Foi por causa dessa conspiração contra as repúblicas americanas pelas monarquias europeias que o grande estadista Canning chamou a atenção do governo para o que estava acontecendo. Essa referência encontra-se no livro A Verdade Suprimida sobre o Assassinato de Abraham Lincoln, na página 9 e na página 10. Então, o que estava acontecendo no mundo? A própria Itália, em 1870, ela decidiu desfazer-se do sistema papal. Também a própria Espanha e o Portugal, esses países que eram aliados à Igreja Católica, lutaram para afastarem-se do sistema monárquico da Igreja Católica. Mas, infelizmente, a França não conseguiu, porque foi implantada na França uma guerra civil na França, e depois da guerra civil a Igreja Católica conseguiu restaurar na França a monarquia. Por isso que hoje na França existe ainda o sistema monárquico de governo. Mas Portugal e a Itália conseguiram livrar-se aos poucos. Por quê? Porque Portugal, Espanha e Itália, eles decidiram seguir o exemplo dos Estados Unidos, mas como eles eram filhos e tão aliados
a Igreja Católica, eles não libertaram-se. Então, o que aconteceu? Esses países foram usados e são usados pela própria Igreja Católica, e quando eles perceberam que uma nação estava prosperando no outro lado do mundo, então, por meio da Espanha e Portugal, também a Igreja Católica estendeu sua influência para a América, o continente americano, nesse caso, o berço da liberdade. E os países que tinham bancada muito influente nessa conspiração, o Vaticano, a Alemanha, a Áustria, a Prússia, todos esses aliaram-se e até hoje trabalham para destruir o governo popular. Agora, os Estados Unidos, sendo advertidos, eles criaram uma doutrina que será apresentada ao longo dos nossos estudos. Agora, o famoso inventor do código Morse, Samuel B. Morse, também escreveu sobre esse trama sinistro, essa conspiração que os governantes da Europa, junto do papado, que formaram a Santa Aliança, estavam pretendendo fazer, porque o alvo deles era os Estados Unidos. Então, o Samuel Morse, ele escreve o seguinte: o autor se encarrega de salientar que existe uma conspiração em plena ação contra liberdades da República. Então, o alvo da conspiração é os Estados Unidos. Sob a liderança do príncipe Willy da Áustria, que reconhece sua incapacidade de derrotar esta grande e livre nação através da força e pelas armas, ele tenta alcançar seu propósito através de um exército jesuíta. O arranjo que está sendo feito para fazer isso o surpreenderia ao abrir o livro com a mesma descrença que fizemos. Samuel B. Morse, Conspiração Estrangeira contra as Liberdades dos Estados Unidos, Craker e Bristol, 1835, prefácio, nesse caso, de sua carta e de seu livro. Então, os cidadãos americanos, treinados e criados dentro de um ambiente da liberdade, ao notarem e serem informados da grande conspiração, eles advertiram o governo americano, o próprio Congresso, do que estava acontecendo. Então, os Estados Unidos, sendo uma superpotência, nunca será derrotado por via externa. A única forma de derrotar uma superpotência é através da infiltração, para que essa destruição seja interna. Os grandes impérios, como por exemplo a República de Roma, ela não foi conquistada por nenhuma nação, mas algo operou-se para que ela caísse. Foi através de uma guerra civil. Então, visto que a Europa não tem poder, não é pare para lutar contra os Estados Unidos, eles então criaram o exército dos jesuítas e deram todo esse trabalho para os jesuítas elaborarem. O que os jesuítas fizeram? Infiltraram-se para os Estados Unidos e provavelmente eles conseguirão fazer cair essa nação através de uma guerra civil. A única forma que eles têm de destruir os Estados Unidos através ou pela via interna, pela divisão interna, como por exemplo Abraham Lincoln nos deixa muito bem claro. Nós depois estaremos falando sobre os jesuítas. Avram Manata, no livro O Dólar e o Vaticano, Ozar Book Publisher, 1888, na página 26,
Ele diz o seguinte: por que os Estados Unidos são os alvos da conspiração? O Vaticano condena a declaração de independência, nesse caso dos Estados Unidos, como perversa e chama a Constituição dos Estados Unidos de um documento satânico. Então, essa é a posição da Igreja Católica. Continuaremos mais lá para frente e estaremos continuando e fazendo comentários disso. Então, inscreva-se, dê um like, comente sua abordagem, seu ponto de vista sobre isso, sugira-nos também os temas e você precisa estar ligado para continuar conosco. Deus abençoe.